Você tá mudo, Lucas. Posso? Pronto, a gente vai passar agora para a próxima pergunta. Oh, Eu não falei você não falou dessa dessa? ainda. Não, você foi o primeiro a falar nessa, ou não? Ainda não. Não, não, foi o Ah, Hélio o sim, primeiro. verdade. Verdade, verdade. Erro meu. Você tem 5 minutos. Beleza. Bom, mais uma vez, como eu disse, algo ser bom ou ruim depende muito da perspectiva em que a gente está. Por exemplo, o Hélio falou muito bem sobre a dívida nacional, etc. O governo Obama aumentou o national debt americano em escala superior a todos os seus antecessores, até George Washington, somados. Né? Então, veja, alguém pode eventualmente achar isso bom, paciência. É uma questão ideológica da pessoa achar que essa gastança estatal gigantesca é boa. Particularmente, eu não compactuo dessa ideia. E no sentido de, para a gente pensar um conservador diante do Trump, um liberal diante do Trump, um libertário diante do Trump, eu sei, isso que eu vou falar agora é um argumento ruim, num certo sentido. Mas é aquela coisa, você pode defender uma proposta libertária e acordar com o Joe Biden no seu colo. Eu sei que esse tipo de argumento é péssimo, muita gente provavelmente vai falar, mas no Brasil a gente foi nessa, ok, realmente isso pode ser uma furada, mas eu acho que a gente tem que fazer sempre aquela avaliação do que é a proposta realista e do que é a proposta que tem na mesa. Então, a proposta realista é Biden e Trump, né? E aí, dentre esses dois, o que seria menos pior ou melhor, dependendo da perspectiva de cada um. O Biden, no seu programa de governo, se o Biden for eleito e as suas propostas forem implementadas, esses números que o Hélio falou, o National Debt, ele vai aumentar em 7 trilhões de dólares. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso a BBC fez um resumo do programa de governo do Biden, eu já vou citar alguns tópicos aqui, e isso está lá. Ontem eu compartilhei um tweet dizendo que o plano de impostos do Biden em algumas cidades e estados, ele prevê impostos da ordem de 60% para pessoas com ganhos superior a 20 mil dólares por mês, 20 mil dólares mensais. Então, mais uma vez, alguém pode achar isso bom, alguém pode achar isso legal. Todo mundo tem o direito à sua própria opinião, mas não tem direito aos seus próprios fatos, né? Como disse o Mike Pence aí no debate dele com a Kamala Harris. Então, isso será que esse acréscimo de gastos, esse acréscimo de impostos, será que isso é bom? Será que é isso que o americano quer? Será que isso é economicamente interessante e eficaz? Não sei. Então, propostas do Biden. Impostos da ordem de 60% para algumas cidades e estados. Expandir o gasto federal em 7 trilhões de dólares ao longo de 4 anos. Aumentar o salário mínimo. E aí, agora, eu não quero ser chato, mas eu vou precisar trabalhar um pouco com precisão conceitual. Então, liberais em economia, né? O que é um liberal em economia? É alguém que acredita na economia de livre mercado e tende a querer menos impostos, Estado reduzido. Isto é o que é um liberal na economia. Quem defende aumento de gastos, aumento de impostos, provimento de serviços públicos, não é liberal. Não em economia, pelo menos. Eu vou chegar daqui a pouco, vou expandir um pouquinho esse conceito. Então, aumentar o salário mínimo não é uma proposta de liberais. Liberais não querem sequer que exista salário mínimo, inclusive os países nórdicos citados não têm salário mínimo. Então, nesse sentido, além de não ser liberal, é pior do que a proposta de Estado agigantado dos países nórdicos. Expandir o Obamacare, né, que é tentar criar cada vez mais um sistema de saúde socializado custeado pelo pagador de impostos nos Estados Unidos. Proposta do Biden. Pré-escola universal e expansão de universidade gratuita e perdão da dívida dos universitários. Talvez isso seja, eu particularmente acho que essas são propostas economicamente ruins e que um liberal clássico ou um liberal em economia não pode achar positivo. Tá? E aí eu queria fazer esse pequeno esclarecimento conceitual, não tem tempo para a gente desenvolver isso, mas a palavra liberal nos Estados Unidos, ela ganhou uma conotação diferente. Um liberal nos Estados Unidos é um progressista social e alguém que, em economia, é uma espécie de social-democrata, no mínimo. Tá? É disso para mais à esquerda. Mas esse é o ponto inicial. Não está mais à direita do que isso. E isso tem muito pouco a ver com o liberal, no sentido de tradição liberal, no sentido de um liberal clássico. Tá? Então, assim,
Eventualmente a gente até pode. Eu sou contra usar essa palavra. Eu acho que é uma palavra que guarda praticamente nenhum sentido com o seu sentido original. Isso não é bom, mas paciência. Então, o liberal americano, ele é um progressista em assuntos morais, e ele é um defensor de uma economia mista, uma espécie de social-democracia, de democracia cristã, que são os modelos que a gente tem na Europa. O próprio Biden, então essa coisa, o Biden não é de esquerda. O tempo do André passou, mas como todo mundo também passou, você tem mais 2 minutos como eu dei de tolerância. Beleza, vou encerrar já. O próprio Biden, numa entrevista para a CNN, se definiu como alguém de centro-esquerda. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ser mais realista que o rei. A gente não precisa dizer que o Biden não é de esquerda, porque ele mesmo diz e admite que é. E a gente poderia falar também da questão da radicalização do Partido Democrata nos últimos anos. O Partido Democrata sempre foi um partido que foi de Woodrow Wilson a John Kennedy, de Jimmy Carter a Bill Clinton. Então essa tensão entre algo bem mais à esquerda e algo bem menos, ela sempre esteve mais ou menos dentro do Partido Democrata. Isso não é exatamente uma novidade. Ainda na economia, o Biden propõe reverter os cortes de gastos feitos pelo Donald Trump. Aí eu diria para os meus amigos libertários, a Jo Jorgensen provavelmente não vai ser eleita, então o que você tem na mesa é Trump e Biden. O que é melhor, um corte de impostos manco ou corte nenhum e aumento de impostos? Cada um faz a sua avaliação, disse, cada um tem direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos. Biden é o candidato da chapa de aumento gigantesco, estonteante de impostos, né? E então, basicamente, a economia do Biden é isso, que é uma economia que no Brasil a gente chamaria de esquerda tranquilamente, na Europa a gente chama de social-democracia, alguns casos da democracia cristã, o Partido Democrata Cristão na Alemanha nem vai tão longe assim, mas eu quis trabalhar com esses conceitos, porque eu acho que precisão conceitual é bastante importante.